Me parece que nesse mês Deus quer que as mulheres falem. Se Deus quer, quem sou eu para querer mudar o braço forte do Senhor? Eu sempre aprendi na minha vida a obedecer tudo aquilo que Deus tem direcionado, não é? Então nós vamos ter a ceia do Senhor hoje. E hoje nós estamos recebendo a pastora de Marília, uma carioca que resolveu morar em Marília. Alguém aqui conhece Marília? Quem não conhece Marília, vá conhecer. Viu? Cidade bênção. Domingo passado nós tivemos a nossa ministra missionária das montanhas, lá de Itaipava. Estivemos lá desde sexta-feira, que lugar maravilhoso. Vai, Itaipava. Apartamento do Mateus, do Gustavo, perdão. Está na hora de eu parar de falar. Do Gustavo e da Diana está de portas abertas. A casa do Luiz Mauro estão de portas abertas. A casa do Alessandro Samanta e por aí vai. Então tem bastante lugar para você lá, né? Amém? Glória a Deus. Queremos receber a pastora Ana Elisa, que vai hoje compartilhar conosco a palavra de Deus. Pedir para a pastora Cleide vir aqui, abençoá-la. Queria que a igreja estendesse as mãos no nome de Jesus. Eu vou ficar embaixo do negócio. Oh Senhor, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor até aqui esteve do lado da tua serva. Queremos pedir que nessa manhã venha continuar falando no nosso coração. Que a tua espada, Senhor, saia da sua boca, penetrando corações, dividindo, Senhor, corpo, alma e espírito. E que possamos, ó Deus, abrigar no nosso coração a essência que o Senhor nos traz nessa manhã. Quero abençoá-la no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Muito bem, está pronto para continuar ouvindo Deus falar? Amém. Porque com certeza Deus já está falando, né? Desde a hora que a gente colocou o pé aqui dentro, através dos louvores, o salmo que abriu a nossa reunião aqui, né? Os louvores que os meninos aqui tocaram, cantaram. O Senhor está falando. Mas a pergunta é, você está ouvindo? Porque Deus fala. E a gente precisa ouvir. A gente precisa abrir o nosso coração para a voz do Senhor. É isso que eu quero que você faça nessa hora, assim, mais um pouco, né? Abre mais um pouco. Deixa Deus falar com você mais um pouco nessa manhã. Deus tem propostas de transformação de vida para nós. Mas essas propostas, elas dependem de posturas nossas. Amém? Amém. Então vamos junto. Meu querido lá, não sei quem é que está lá no fundo. Põe aí para mim, Tiago. Isso? Põe aí para mim 1 Pedro. Não, perdão, 2 Pedro. 2 Pedro, a partir do versículo 1 até o versículo 15, a gente vai ler. E depois a gente vai conversar sobre isso. Amém? Está lá, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo, vós,
empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. E a ciência o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. A piedade a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ansiosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmados na verdade que já está convosco. E tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Amém? Amém. Tá bom. Aí o Pedro está falando conosco coisas preciosas. E no finalzinho ele fala assim, olha, Deus, ele revela os segredos dele ao coração daqueles que buscam a ele, daqueles que buscam ter intimidade com ele. E assim Deus me revelou, o Pedro, não a mim, que o dia da minha morte está próximo. Daqui a pouco, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas daqui a pouco eu sei que eu vou partir desse mundo, que eu vou para a glória. Mas até lá, eu quero deixar para vocês guardadas essas palavras. Então, preste atenção, Pedro sabia que ele ia morrer. Ele sabia que estava perto o dia da morte dele. Mas ele falou, olha, eu vou deixar registradas essas palavras para que mesmo depois da minha morte, vocês se lembrem delas. Então, essas palavras que ele deixou, nessa última carta dele, são palavras preciosas. Concorda comigo? Ele sabia que ele ia partir e tinha coisas, revelações de Deus que ele tinha, que ele precisava compartilhar. Não só compartilhar daquele povo, naquela época, mas conosco hoje. Porque ele falou, olha, eu vou deixar registrado para que vocês se lembrem. Então a gente, hoje, 2000 anos depois, a gente se lembra dessas palavras. As palavras que o Pedro registrou ali. Então são palavras preciosas, que vieram da parte de Deus. Para mim e para você. Mas não é uma palavra só para a gente saber na nossa mente. Para a gente saber que tal lugar está escrito tal coisa. Mas uma palavra para a gente viver no nosso dia a dia. Amém? Amém. E agora eu vou ler numa outra versão, que às vezes Deus precisa desenhar, né? Para a gente. Às vezes a gente lê aquele monte de palavras assim, umas palavras meio estranhas, palavras que a gente não tem muito hábito de usar no nosso dia a dia, e Deus precisa desenhar. Então eu vou ler aqui numa versão que Deus desenhou pra gente. Amém? Amém. Ele começa falando lá, todos vocês que têm o nosso tipo de fé, a fé acerca da qual eu falo é da espécie que Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, nos dá. Como ela é preciosa e como Ele é justo e bom em conceder esta mesma fé a cada um de nós. Então, o Pedro está falando, olha, eu estou falando para você que tem fé em Jesus Cristo. Você tem essa qualidade de fé? E aí ele vai começar a falar para a gente. Vocês desejam cada vez mais da vontade, da paz de Deus? Você deseja? Você quer na sua vida, no seu dia a dia, olhe para o seu dia a dia. Você precisa de paz? Você precisa da bondade de Deus? Então, vai guardar no teu coração, porque ele vai falar, aprendam a conhecê-lo cada vez melhor. Porque à medida que vocês o conhecem melhor, ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viver uma vida verdadeiramente boa. Às vezes a nossa qualidade de vida, o nosso dia a dia, por causa das pressões que nós sofremos, por causa das pressões que a sociedade nos impõe,
por causa das paixões da nossa carne, por causa das necessidades que a gente tem nesse mundo. Muitas vezes a nossa vida não está sendo boa. E muitas vezes parece que essa palavra, ela é distante da nossa realidade. Mas essa não é a verdade. A verdade é que Deus é bom e a nossa vida tem que ser boa. Tem que ser boa. E eu vou dizer para você, é possível ter uma vida boa morando no Rio de Janeiro, no Brasil. Morando em Itaipava, morando em Brasília, morando onde quer que seja, no Brasil. É possível você ter uma vida boa. Você não precisa ir para a Europa para ter uma vida boa. Ainda que a vida na Europa seja boa, né? Mas você não precisa ir para a Europa, você não precisa ir para os Estados Unidos, você no Brasil, no Rio de Janeiro, você pode ter uma vida boa. Amém? Amém. Estou vendo que você não está acreditando muito, mas a gente até o final, o Espírito Santo vai te convencer disso. Ele fala assim, ele até nos faz participantes da sua própria glória e da sua própria virtude. E por esse mesmo grandioso poder, ele nos concedeu todas as outras ricas e maravilhosas bênçãos que nos prometera. Por exemplo, a promessa de nos salvar da imoralidade e da podridão que nos rodeiam e de nos dar da sua própria natureza. Amém. Agora você se sentiu no Brasil, não foi? Ele falou aqui imoralidade e podridão. Quem se situou no Brasil quando você ouve a palavra imoralidade e podridão? Né? Você olha para o lado, você fala, liga a televisão, você fala, Você vai assistir um jogo de futebol e você vê o quê? Imoralidade e podridão. Uma coisa que era para ser diversão. Não é verdade? O que se chama de entretenimento, muitas vezes, é imoralidade e podridão. Mas nesse contexto de imoralidade e podridão, Deus nos deu promessa de nos salvar disso. Aleluia. E agora, Ele vai nos ensinar como que eu preciso agir para me livrar, para conseguir sobreviver, para conseguir ter uma qualidade de vida agradável no meio dessa imoralidade e podridão. Ele vai falar para a gente. Mas para conseguir esses dons, vocês precisam, em primeiro lugar, e aí eu vou fazer um negocinho aqui. A gente está aqui. Antes de conhecer o Senhor, antes de vir para Cristo, nós estávamos no mundo, diz a palavra. Nós estávamos mortos no nosso delito e pecado. Estávamos sem Deus. E uma qualidade de vida péssima. Sem esperança. Não havia esperança no nosso coração. E um dia, a palavra de Cristo chegou até nós. A gente ouviu a palavra. E aí a gente... Qual foi o primeiro passo que a gente deu quando ouviu a palavra? A gente teve o quê? Primeiro passo que você tem. Você quer chegar lá no alto, tá? Tem um alvo lá em cima. A gente só tem 3 degraus aqui. Vou dar só um exemplo aqui. Mas tem vários degraus que a gente tem que atingir para chegar lá no alto, certo? Não tem como bugar esse jogo. Não dá para pular degrau. Não tem passagem secreta. Você tem que subir degrau por degrau para chegar no alto. Segundo o Senhor propôs para nós. O primeiro degrau que a gente tem que ter é a fé. A fé é que vai capacitar a gente a sair da podridão do mundo. A fé é que vai capacitar a gente a começar a subir essa escalada. Sem fé é impossível agradar a Deus. E que fé? Fé no quê? A fezinha na loteria? A fé nos políticos? A fé em Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a base, é o fundamento da nossa caminhada com Deus. É o primeiro passo. E o Pedro fala ali, em primeiro lugar, vocês têm que ter
Fé. Esse é o primeiro passo. Mas não para por aí. E aí é que é o nosso engano, muitas vezes, como cristãos. A gente fica só na fé. E a gente faz campanha de fé nisso, campanha de fé naquilo. E a gente não sai da fé. Mas entenda, a fé é o primeiro degrau. A gente tem que continuar. Eu cheguei já no alto? Eu estou lá em cima já? Eu tenho que continuar os degraus. Amém? Você já entendeu que a gente está andando os degraus. O primeiro foi a fé. A fé do Senhor Jesus. Uma fé que é prática. Uma fé que gera obras, que gera atitudes. Mas ele segue falando, ele não parou na fé. Ele fala, você precisa mais do que fé. O Pedro fala. Vocês devem também, naquela versão que a gente leu ali, ter virtude. O que é virtude? Virtude é uma boa conduta. Então o segundo degrau depois da fé é você ter uma boa conduta. Olha lá, virtude. Uma boa conduta. Ele fala aqui nessa versão que vocês devem trabalhar arduamente para ser bom. Não é só o bom natural, que tem gente que é bonzinho naturalmente. Não é esse bonzinho natural. É trabalhar, porque ser bom nesse mundo mal não é fácil. Eu vou te dizer, sem Deus, ser bom nesse mundo mal é impossível. Sem o primeiro degrau da fé, eu não consigo chegar no segundo degrau. De ser bom, de ter a virtude, de expressar qualidades de Deus. No meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, o lugar mais difícil de você expressar. A virtude é no meio da sua família. Não é verdade? Olha aí. Primeiro degrau foi a fé, segundo degrau a virtude. Mas eu vou guardar um negócio aí na sua mente. Coloca aí dentro. Eu não larguei a fé para ter virtude. A fé continua ali. Ela continua existindo. E a virtude continua existindo. E tem o terceiro degrau. Já acrescentou. Está acrescentando. Eu não posso largar para trás a fé. Porque muita gente começa a andar com o Senhor e larga para trás a fé. E começa a achar que em si próprio existem boas qualidades. Em si próprio ele consegue fazer determinadas coisas na força dele mesmo. Só que a gente continua tendo que ter a fé. Porque senão abre um buraco e a gente cai. E é aí que a gente vê muita gente caindo. Mas nós não vamos cair, amém? Amém. Vamos prosseguir firme. Depois da virtude, ali naquela versão está ciência, outra versão está conhecimento. E nessa versão aqui ele fala assim, porque depois vocês devem aprender a conhecer melhor a Deus. E descobrir o que Ele quer que vocês façam. Sabe o que é o terceiro degrau? É um relacionamento com Deus. É que você tem e eu tenho que alimentar esse relacionamento com Deus. Glória a Deus. Relacionamento com Deus através da palavra, como o Gu falou. Porque se eu não tenho a palavra guardada no meu coração, no dia que vem a dificuldade financeira, eu não vou conseguir resistir. Porque vem dificuldade financeira, vem para mim, vem para você, vem para todo mundo. Mas a gente permanece crendo que o Senhor é bom, que a palavra dele é a verdade, que eu estou plantando e eu vou colher. Amém. Esses tempos eu falei com uma pessoa que não estava dando o dízimo, e eu falei para ela, você tem que dar o dízimo. Aí ela falou, mas você é o dízimo. E você passa dificuldade também. Aí eu falei, então, só que no mínimo, mesmo que eu não colha nessa terra, eu estou plantando lá na eternidade. Aleluia! Eu tenho uma mansão lá na eternidade com piscina, desculpa aí. Porque eu sou fiel no dízimo. Eu sou fiel nas minhas ofertas. Não faço conta de dízimo. É dízimo, acabou. Dízimo não entra, já sai. É dízimo. Não pertence a mim, pertence ao Senhor. Eu que não quero maldição de ficar com dinheiro que não é meu. Isso é roubo, né? Eu não quero. Eu tenho alegria em dar, porque eu aprendi o amor de Deus na minha vida. Eu aprendi que Deus é bom.
Aprendi a viver a bondade de Deus no meu dia a dia. E eu passo dificuldade, mas Deus é bom. A medida de Deus, entenda, não sou eu. A medida de Deus não é você. Fala assim, eu não sou. Eu não sou a medida de Deus. a medida de Deus. Deus é bom, não importa o que aconteça na sua vida. Porque a gente olha a circunstância, a gente olha o momento, a gente fica preso. Mas Deus é bom. E você prosseguir no conhecimento de Deus é isso. Você entender que Deus é bom, independente do que está acontecendo comigo hoje. Independente da luta que eu estou passando hoje. Eu posso estar com uma doença, com uma limitação, com uma dificuldade, não importa. A bondade de Deus não se altera. Porque a medida de Deus não sou eu. Não é a minha vida. É a palavra dele. Glória a Deus. A palavra dele que é de eternidade a eternidade. E que é imutável. Independente do que a sociedade mude, do que o mundo mude, a palavra de Deus continua sendo a verdade. E é nela que a gente tem que se apoiar. E é nisso que a gente tem que conhecer a Deus. A gente conhece a Deus conhecendo a palavra dele. A gente conhece a Deus se misturando com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos. Não existe isso. Eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus na minha casa. Desculpa, você não serve a Deus na sua casa. Porque se você ficar na sua casa sozinho, combina comigo. Essa hora você está dormindo. Se é de noite, você está vendo um jogo, você está vendo um filme. Você conhece a Deus, você se mistura com a igreja, você se relaciona com a igreja. Faz parte de conhecer a Deus. Glória a Deus. Faz parte de conhecer a Deus, a gente tem que suportar os irmãos. E a gente vai chegar lá, você vai ver que a gente está no terceiro degrau. Olha como Deus traça o caminho certinho. Terceiro degrau. Conheça e busque conhecer com intimidade, com profundidade. Não do que os pastores falam, não do que os líderes falam, mas da sua busca a Deus. A sua intimidade, você está no seu quarto, você falar, Deus falou comigo. Eu estava no banheiro, tomando banho, Deus falou comigo. Deus falou comigo no metrô, eu estava lá ouvindo um louvor que o Marquinho fez. Marquinho. Eu falei para ele, tu tá igual a bênção do Abraão, né? Pai de muitos filhos. Aí ele falou que ele é o Marquinho. Que o Abraão antes era Abrão, né? Aí Deus multiplicou o nome dele. Aí o Marquinho. E que ele erra a música, faz parte, meu querido. Tem uma moça que está aprendendo. Tá, começamos lá no louvor lá em Marília e ela errou. Ela errou o louvor e cantou, sabe, né? Pulou uma frase, cantou outra frase. Aí ela falou, ai pastora, ninguém percebeu. Eu falei, não percebeu, filha, mas isso é um atestado de que você é do louvor. Errar a música faz parte da credencial. Eu sou do louvor, eu errei a música. Eu sou do louvor, o cara fez a música. Eu falei, Vitória, ele que fez a música. Ele está errando a música. Assim é a vida, né? Conheça Deus e busque conhecê-lo cada vez mais. E aí vem o quarto. E você está entendendo que você não pode viver o quarto sem ter vivido o terceiro. O quarto passo, ele fala assim, depois, aprendam a pôr de lado seus próprios desejos. Que ali está escrito domínio próprio. Domínio próprio, aqui o cara desenhou pra gente. Aprenda a pôr de lado os seus próprios desejos. Seus desejos, sejam eles quais forem. Seus desejos que são contrários à vontade de Deus. Seus desejos que são bons, que são lícitos, mas que não está na hora de você colocar eles em ação. Domínio próprio. Num relacionamento de casal, ou como a gente exerce domínio próprio. É um treinamento. O casal é um laboratório de Deus para a humanidade. Funcionando ali, funciona tudo. Domínio próprio.
Domínio próprio é uma arma que você só vai conseguir usar quando você estiver no quarto degrau. Quando você conhecer a Deus com intimidade e buscar conhecer a Deus, aí você vai conseguir entender que esse domínio é um fruto do Espírito. E que Deus te capacita. Que é possível você ter domínio próprio. É possível você vencer as suas paixões. É possível. É possível. É possível você assistir um jogo de futebol e não xingar o juiz. Você pensa, meu Deus, será que isso é possível? É possível. É possível você ir num estádio de futebol e não xingar o time adversário. Ah, pastor, aí você já está querendo demais. O time adversário não pode xingar? É possível. É possível você se relacionar com seu marido, com a sua esposa e ter respeito por eles. Um pelo outro. Respeito pelos filhos, os filhos respeito pelos pais. Isso é domínio próprio. É domínio próprio. É o quarto degrau. Você vai continuar seguindo. E ele fala, depois, a fim de se tornarem perseverantes. Depois do domínio próprio, vem a perseverança. Sabe o que é perseverança? Perseverança é você não desistir. Aleluia. Um dia eu ganhei um violão da Noemi, lá de Gardênia, né? Ela me deu o violão e o marido dela, muito engraçadinho, falou pra mim que o talento só Deus dava, que o violão ela podia dar, mas que o talento só Deus dava. E verdadeiramente eu não tenho um talento musical do Daniel, do Saulinho, do Marquinhos, da Aninha, com 3 filhos tocando ali e tal. Eu não tenho esse talento musical. Mas na época eu falei, mas eu tenho um talento, que é a perseverança. É um talento, não é? Oh, e foi Deus que me deu. E eu vou perseverar. Hoje eu sei tocar alguma coisinha. Dá pra, né? Ainda quero aprender a tocar, mas chego lá. Mas é perseverança. E Deus está te dando perseverança. Isso aqui são dons que a gente tem do Senhor. E tem um objetivo esses dons. A perseverança é você não desistir no meio do caminho. Mas você entendeu que a perseverança veio depois do domínio próprio? Porque você precisa se dominar. Falar, não, eu vou conseguir, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu creio. Deus falou que vai acontecer. Falou, meu filho, que vai acontecer? Vamos embora, vai acontecer. Glória a Deus. Vai acontecer. Tem que perseverar. Abraão, quando ele ouviu que ele ia ser pai, ele não tinha lá a idade que ele teve, o filho. Ele já estava adormecido, já estava meio negócio meio esquisito pro lado dele, mas ele creu. E passaram-se os bons tempos ainda, até que a promessa se cumpriu. O José, cara, ele tinha 17 anos quando ele teve os sonhos lá dele. Ele com 34 foi acontecer. Mas Deus teve nesse meio do caminho, Deus ensinou José a ser perseverante. E o José é interessante, porque ó, Deus não omite nada de ninguém, não é verdade? Você pega a vida de todos os homens da Bíblia, sempre Deus põe um podrinho da pessoa dele. E o José a gente não acha podrinho. O José ele continuou crendo. O homem sofreu e continuou crendo. Continuou crendo e continuou crendo. Ele perseverou. Deus prometeu, Carlos, vai acontecer. Vai acontecer. É difícil quando ele está no meio do caminho. Mas tem lá a fé. Tem a virtude. Tem o conhecimento do Senhor. Tem o domínio próprio. Tem a perseverança. Não desista. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus falou, ele sabia o que ele estava falando. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus não está falando isso para mim, Deus. Você não sabe o que está falando. Para mim, tem certeza? Não. É com você. Deus falou. Persevera. Persevera. Não desiste. E aí o próximo passo, você está vendo o crescente dos passos. Ele colocou ali piedade. E aqui também. Ele fala, sejam piedosos. Piedade a gente já pensa na Madre Teresa de Calcutá.
Aquela pessoa que larga tudo, vai morar lá na Índia com os pobrinhos. Meu Deus, isso não é para mim. Mas sabe o que é piedade? É devoção a Deus. Opa! Aí você já se identificou, né? Porque devoção a Deus eu tenho, amém? Amém. Piedade é devoção a Deus, é compaixão, é misericórdia. É deixar Deus fazer de mim o que Ele quiser. Isso é piedade. Deus, faz de mim o que você quiser. Se Deus quiser te mandar lá para o meio dos milionários, para Dubai, para evangelizar para os sheiks árabes, por que você tem que pensar que você tem que ir para a Índia passar fome? Você sabia que rico também não tem Jesus? Você sabia que rico também precisa da salvação? Por que você não pode ser um instrumento de Deus no meio dos ricos? No meio dos milionários? Precisam ou não precisam de salvação? Deus pode te levantar no meio da política para levar a salvação no meio da política. Deus pode te levantar lá no meio dos juízes, dos médicos, onde Deus quiser. Deus pode te levantar. Deus pode te usar. Isso é ser piedoso. É você falar, Deus, faz de mim o que você quiser. Glória a Deus. Porque Deus te deu uma inteligência, Deus te deu uma capacitação. E Deus não vai abafar a inteligência e a capacitação que Ele te deu. Ele vai usar para a glória dEle, para refletir a glória dEle nesse mundo, onde você estiver inserido. Amém. O Mateus, pastor Mateus, lindinho da titia, ele tem um dom de administração. Um dom que Deus deu para ele. Onde ele põe a mão, o negócio vai indo, vai indo. Ele já passou dificuldade? Sim. Ué? Mas Deus abençoa ele no meio da dificuldade. Você tem um dom de Deus. Deus te deu uma inteligência. Eu não sei qual é a sua capacitação específica, mas essa capacitação que Deus te deu, Deus vai usar. Você só tem que falar, Senhor, enche-me aqui, usa-me. Porque às vezes a gente pensa que ser usado por Deus é ser igual o Marquinhos, saber compor uma música. E aí você falou, Deus, eu não sei nem cantar. Eu não acerto o tom, não sei nem o que é tom. Como é que eu não vou ser usado por Deus nunca? Só que isso é uma das coisas que Deus pode usar. O tempo que você fica aqui, vamos comparar com 2h30. Se você vem na terça-feira, põe aí umas 3h30. O tempo que você fica dentro de um ambiente de culto vamos falar a verdade, é ridículo comparado com o seu dia a dia. Onde que você vai exercer a sua piedade? Onde você vai exercer a sua devoção a Deus? Onde? No seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, com a sua família, na escola, na faculdade. É nesses lugares. Quando você vai num show, no cinema, quando você vai passear no shopping, é ali que você vai exercer aquilo que Deus te deu. É ali. E onde você mais passa o seu tempo? Normalmente é no trabalho, né? É lá onde Deus vai mais te usar. Onde você vai ser mais útil às mãos do Senhor. É no seu trabalho. Mas você tem que falar, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero chegar nesse degrau. É o 6º degrau. É o 6º degrau, mas eu quero chegar. E eu não quero ficar por aí não. Eu quero continuar avançando. E aí a gente vai ver o próximo degrau que ele fala aqui pra gente. Ele fala, isso tornará possível o passo seguinte, que é, ali está a fraternidade. A fraternidade é Filadélfia, lá no original grego, né? Filadélfia é o amor entre os irmãos. Mas aqui, olha como ele desenhou bonito pra gente. Ele fala assim, é que vocês apreciem outras pessoas e gostem delas. Ah, Deus. Olha aí. É o 7º degrau, o número 7 aí. É o 7º degrau. Eu só vou conseguir olhar para o outro, apreciar ele e gostar dele.
se eu já tiver desenvolvido todos os outros degraus? Se eu já tiver caminhado, não falei que não tem como bugar, não tem como pular de um degrau para o outro, você tem que passar por todos esses degraus. E às vezes a gente está tentando ter o amor fraternal sem ter domínio próprio. Sabe quando vai rolar, né? É nunca. É nunca. O amor de você olhar para aquela pessoa que você nem vai para a cara. E falar, eu aprecio você e eu gosto de você. Uau. Cara, Deus pegou pesado, né? Não é só apreciar, é gostar. Do jeito que ela é, com as diferenças que ela tem. Porque a gente está no mundo das diferenças. O mundo que tenta nos compactar, né? Porque é uma liberdade enganosa que o mundo propõe para o ser humano, que a sociedade propõe, uma liberdade enganosa, porque se você não concorda, ué, eu não sou livre? Eu sou livre para fazer tudo, menos para discordar. Eu sou obrigada a concordar com aquele tipo de posicionamento que a pessoa tem. Não. O Senhor fala, pode discordar, desde que você ame aquela pessoa. E desde que você aprecie. Aqui ele não está falando dos irmãos, ele está falando de todo mundo. Qualquer pessoa com a qual você convive. O teu colega de trabalho, o teu chefe no trabalho. Aquele cara que pega no teu pé, aquela mulher que faz fofoca de você no banheiro, você está lá no banheiro, ela não sabia que você estava lá. E você está ouvindo ela falando de você. Às vezes uma mentira. E aqui a palavra de Deus está falando que você tem que não só apreciar ela, mas gostar dela. Puxa vida, Deus. Mas você quer crescer? Lá no início ele fez uma pergunta para a gente. Vocês desejam cada vez mais da bondade e da paz de Deus? Lembra que você respondeu que sim? Continua desejando? Porque para a gente conquistar, a gente tem que continuar avançando. A gente não pode ficar parado. Lembra que eu falei lá no início? A gente está parado às vezes lá na fé. A gente só tem fé em Jesus. Não quer saber de amar irmão. Essa coisa de amar irmão é muito difícil. Amar ímpio mais ainda. Amar aquele que nem está nem aí para mim. Amar aquele que faz macumba contra mim. A gente só está lá na fé. Fé que eu vou ter um carro próprio. Fé que eu vou ter um carrão. Como era? Um Volvo? Fé que eu vou ter o Volvo. Fé que eu vou ter aquele apartamento na cobertura, duplex, triplex. Que eu vou ter a casa de campo, a casa de praia. Que eu vou ter dinheiro para pagar tudo isso. Essa fé a gente quer ter. Mas a fé foi só o primeiro degrau, a gente já está no 7º. Você quer chegar no alvo, que é o Senhor Jesus? Quer ou não quer? Você quer a bondade e paz na sua vida? Tem que subir os degraus. Não dá para parar. Você quer bondade e paz na sua vida, você tem que continuar avançando. Tem que continuar subindo. Porque eu garanto a você, é bênção para a sua vida. Quando você abre mão dos seus direitos e fala, Deus, lembra que a virtude veio antes da... A piedade, perdão. A piedade veio antes de eu abrir mão dos meus direitos. De eu falar, Deus, faz de mim o que você quiser. Agora Deus está falando, então eu quero que você ame essa pessoa aí que não gosta de você. Eu quero que você ame esse mulambo. E não jogue morteiro na cara dele. Deus está falando isso. Porque às vezes a gente tem dupla personalidade. É Dr. Jack e Mr. Hyde, né? Qualquer coisa assim. É o médico e o monstro. A gente tem dupla personalidade. A gente tem uma personalidade quando está no nosso quarto orando. E tem uma personalidade quando a gente está vivendo a nossa vida lá fora. Não pode. Não pode. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro para termos uma vida justa e reta nessa terra. Para amar como Jesus amou.
Porque Jesus metia o malho nos fariseus, metia o malho nos saduceus, mas ele amava. Ele amava tanto que esses homens se converteram. Muitos religiosos da época se converteram ao Senhor. A história da igreja conta isso. Eles ouviam aquilo que era necessário ouvir, não porque Jesus tinha que defender a causa dele, mas porque Jesus amava e olhava para eles e via a necessidade deles. Então as palavras que Jesus lançava para aquelas pessoas eram por amor. Não é para humilhar elas. E às vezes a gente lança para humilhar, porque o cara é macumbeiro. Tem que ver que meu Deus é maior que o Deus dele. Só que você tem que demonstrar amor pela pessoa. O amor constrange. O amor tem um poder de transformação que a gente não imagina. Ame. Demonstre amor. Sabe o que você tem que fazer pelos seus inimigos? Amar. E o que mais? Orar. Abençoar. Orar. Por quem te persegue. Você tem que orar por quem te persegue. Senhor, venha a tua justiça sobre aquele que está me perseguindo. Eu estou orando. Não. A sua oração tem que ser: Senhor, tem misericórdia dele, porque ele não sabe o que faz. Um dia eu já estive lá. Um dia eu já não soube o que eu fazia. Um dia eu já fui do time contrário, Senhor. Mas eu fui agora chamado para o teu time, Senhor. E é nesse time que eu Glória jogo. a Deus, aleluia. Esse é o caminho da vitória. Ame, aprecie as pessoas que estão ao teu redor. E aí, chegou o último degrau. O último degrau, ele fala assim: finalmente chegarem a amar profundamente. Que ele fala da fraternidade, que era o amor ao próximo, e o amor, esse último amor que ele fala aí, é o amor ágape. É um amor mais puro que existe. É um amor que vem da parte de Deus, que é derramado nos nossos corações, e a gente pode amar os nossos irmãos. Eu anotei aqui um negócio interessante que tem com relação ao ágape também. Ágape era um banquete de confraternização entre os cristãos dos primeiros séculos. Lá no início da igreja, os cristãos tinham um banquete da ceia. A ceia não era só o pão e o vinho, mas tinha comida mesmo. Tanto que lá em Coríntios o Paulo fala, né, que vocês comem, bebem, se embriagam, enchem o bucho e não deixam para os outros. Não era só pão e vinho, era comida mesmo. Né? Era celebrado uma comemoração ali, com alimentos. E isso era o ágape, que a gente vai estar compartilhando daqui a pouco aqui. É o ápice, é o degrau mais alto que a gente vai chegar. Ah, então só daqui a uns 50 acho que eu chego lá. Não, todos os dias a gente tem que trilhar esses degraus. Todos os dias a gente tem que estar andando por esses degraus para chegar na glória do Senhor, para expressar a vida de Cristo aqui na terra. Sabe o que está faltando para o Rio de Janeiro? Que eu e você expressemos a vida de Cristo. Um dia eu falei lá na igreja, falei, gente, eu li na Veja que 60 e poucos % das pessoas do Rio de Janeiro são crentes. Como pode 60 e poucos % das pessoas do Rio de Janeiro serem crentes e o Rio de Janeiro está nessa desordem social que está? Eu não estou falando de política, eu não estou falando de economia, eu estou falando de relacionamento. A desordem social que há no Rio de Janeiro. A falta de amor de um pelo outro. É mentira ou é verdade? Ou eu estou vendo muito da Atena? Como é que está o Rio de Janeiro? Vocês acham que está legal? Terrível. Terrível, né? Eu sou carioca. Sou carioca de Laranjeiras. Morei minha vida quase toda em frente ao Fluminense. Não precisa nem dizer, né? Morou bem. Para onde bate meu coração, as cores. Morou bem. Morei bem, né, meu querido? Morou bem. Né?
Glória a Deus. Olha o degrau, Mas- olha o degrau. Mas dá dó de ver o Rio de Janeiro do jeito que está. Dá dó de ver o que essa cidade chamada maravilhosa está vivendo. Vamos mudar essa história? Aleluia. Vamos entrar num compromisso. Eu tenho um compromisso com Cristo de mudar o Rio de Janeiro. Eu sou responsável por mudar o Rio de Janeiro. Em vez de eu amaldiçoar a minha cidade, de eu amaldiçoar o prefeito, de eu amaldiçoar o governador, eu vou fazer o quê? Abençoá-los. Eu vou interceder pela vida deles, que venha a justiça de Deus, sim, lógico. Que devolvam o dinheiro que foi roubado, sim, lógico. Mas não perca a esperança, não. Não perca a esperança do que Deus pode fazer no Brasil, da maneira como Deus pode mudar. Não fale que Brasil é Venezuela, porque você está amaldiçoando o Brasil. Porque o que a Venezuela está vivendo hoje, Deus nos livre. Abençoe o Brasil. Fala, Deus vai mudar a história do Brasil. Aleluia. E sabe quem Deus vai usar? Faz assim. Assim agora. E assim. Meu povo lá já sabe que quando a gente ponta assim, vai um dedo para cá, não sei o que é para lá. Eu já faço assim para apontar tudo para mim. Eu sou responsável por mudar a história do Brasil. Eu. Na minha casa, no meu quarto, no meu trabalho, na minha família, no meu Facebook, nas palavras que eu lanço no meu Facebook. Abençoe o Brasil. Vamos fazer esse compromisso com o Senhor? De abençoar. E aí ele segue falando aqui para finalizar. Quanto mais seguirem neste caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no Senhor Jesus. Ele fala assim, ó, se você não fizer, aí ele está falando o contrário, se você não fizer isso, né, ó, se você tiver isso, vocês vão abundar nessas coisas e elas não vão deixar vocês ociosos nem infrutíferos. Aqui ele falou, olha, se você fizer isso, você vai ser frutífero e útil nas mãos de Deus. Você quer ser frutífero e útil nas mãos de Deus? Pratique esses degraus todos os dias da sua vida. Eu fico meditando na minha vida, porque tem circunstâncias da nossa vida que é difícil, gente, que não é fácil não, mas a gente pede, Deus, me dá graça para eu praticar isso aqui, para eu não desistir, para eu ser perseverante. E aí ele fala, mas qualquer um que deixar de seguir a esses complementos da fé é verdadeiramente cego, ou pelo menos muito míope, e se esqueceu de que Deus o libertou da velha vida de pecado, a fim de que agora ele possa viver para o Senhor uma vida forte e boa. Deus quer que eu e você temos essa vida forte e boa. Está falando, se você é míope fisicamente, espiritualmente, você não pode ser. Porque só quem é míope entende. Tira o óculos para ver. Outro dia eu estava com um brinco, a minha irmã não é essa outra, falou, seu brinco é igual ao meu. Eu falei, olha só, o seu é um coração, o meu é uma florzinha, o seu é preto, o meu é azul. Ai, que eu tô sem óculos. A pessoa que é míope, sem óculos, ela vê tudo igual. Aí não faz distinção entre uma coisa e outra. Ele está falando, você espiritualmente também é míope, se você não praticar isso aqui. Aí você não vai saber distinguir entre uma coisa e outra. Tem que praticar para aprender a distinguir entre uma coisa e outra. E aí ele finaliza falando, portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. E assim vocês nunca perderão a firmeza, nem abandonarão a fé. E agora vem a promessa. E Deus abrirá de par em par os portões do céu, para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a glória eterna, entrar no reino dos céus. Mas ali naquela tradução ele fala, Deus vai abrir de par em par, não vai ter dúvida, Deus escancara as portas dos céus sobre as nossas vidas. Na eternidade e nessa terra. Porque essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é para a eternidade e para o dia que se chama hoje.
Se coloca de pé, põe a mãozinha assim no seu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem nos guia a toda a verdade, o Senhor é quem nos convence do pecado, o Senhor é quem nos convence da justiça. Que essa palavra, Senhor, que foi ministrada a nós nessa manhã, ela possa ser firmada nos nossos corações. Espírito Santo vem nos capacitar a viver integralmente isso, Senhor, para a glória do Teu nome, para a nossa transformação, para uma nova história na nossa cidade, no nosso país. Para que Teu nome seja glorificado através da Tua igreja. Aleluia. E que um dia as pessoas olhem para trás e vejam: a igreja mudou a história do Brasil. Aleluia. Que um dia as pessoas olhem para trás e falem: houve um povo, como naquele tempo de Atos, que tocava nos ímpios e transformava a vida deles. Onde o nome de Deus era glorificado, onde o nome de Jesus Cristo era glorificado. Onde havia a bandeira do reino fincada. Esse é o povo que está nesse lugar. Esse é o povo que vai mudar essa nação. E, Senhor, nós somos esse povo, Senhor. Fala para o Senhor: Senhor. Fala assim: Senhor, eu sou esse povo, que vai mudar a história dessa nação, a história dessa cidade, a história da minha família, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.